Mas se é com você, é você que tem que fazer. Na hora é você que tem que usar a autoridade que o Senhor te deu, está dentro da palavra. Não estou falando nada aqui fora da palavra, não. Eu estou falando que está dentro da palavra. O Senhor Jesus nos deu autoridade. E muitas das vezes nós não usamos essa autoridade. E é por isso que o inimigo faz o que faz, sacode. Vê a mulher está triste, o marido fica triste, os filhos aprontando. Por quê? Porque nós não usamos autoridade. Então nós precisamos usar essa autoridade que o Senhor nos deu. E até o término desse culto aqui, meu querido, Deus vai falar muito mais comigo e contigo. Deus vai nos fortalecer. Nós vamos sair daqui com a armadura de Efésios 6:10. Com a armadura do Senhor. Nós vamos sair daqui com a armadura. Com a espada em punho para lutar. Nós vamos sair daqui. Amém? Você crê assim, meu querido? Então curva a sua cabeça. Eu quero orar e eu vou dar para o ministério do louvor. Vamos louvar o Senhor mais ainda, depois vai ter palavras, mais palavras. O que fortalece o homem é a palavra, é a Bíblia. Soberano Pai, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, por mais esse momento, Senhor, onde a sua palavra vai ser pregada, Senhor, meu Deus, neste lugar, Pai. Senhor, não nos deixe esmorecer, não nos deixe parar, Senhor. Senhor, não nos deixe dormir, porque não é o momento de dormir, é o momento de estar acordado, ligado em Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Tira do nosso meio todo sono, Pai. Todo espírito contrário, roubador da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair deste lugar, Senhor. Quando tudo acabar, Senhor, sair daqui forte, cheio do Teu Espírito. Forjado por Ti, Senhor, com a armadura do Senhor, Pai amado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, porque nós vamos ser usados por Ti lá fora. Nós vamos ser usados pelo Senhor lá fora, Pai. O Senhor vai colocar a situação, Pai amado, na nossa frente para nos testar, Senhor, se realmente recebemos de Ti ou não recebemos, Pai. Então, em nome do Teu Filho amado Jesus, não nos deixe esmorecer nessa hora, Pai. Nos acorda para dar glória, para Te louvar, Te exaltar, que a nossa boca não venha ficar fechada, Senhor, mas que nós venhamos Te glorificar e Te exaltar o Seu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está pronto esse Deus maravilhoso. Vamos louvar Ele, meu amigo. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Uma bênção estarmos aqui mais um momento desse, né, irmãos? Adorando o santo nome de Deus. Já passamos tivemos uma palavra maravilhosa, tivemos um momento de adoração maravilhoso, tivemos aquela mesa abençoada, todo mundo de barriga cheia, graças a Deus. E nada mais importante de nós hoje, como servos do Senhor, homens instituídos pela graça do Pai, estarmos aqui engrandecendo o nome dele, daquele que vive e reina para todo sempre, agradecendo pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, levante as suas mãos, levante a sua voz em adoração, e se não fosse a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, nada seria de nós. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha.
Nós fomos encontrados no nosso pior momento. E hoje nós estamos aqui podendo cantar da bondade do Senhor em nossa vida. Talvez no mundo, há algum tempo atrás, você é um homem fora da presença do Senhor, desconsiderado por todos, alguém que não era admirado, alguém que todos olhavam e falavam: esse não vai dar em nada. Mas graças a Deus, porque hoje nós podemos contar as bondades do Senhor. Mais uma vez comigo. És fiel em todo tempo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glorificado seja o nome de Cristo. Porque é pelo sangue do Senhor que hoje nós podemos dizer que nós somos vitoriosos. O nome do Senhor, aquele sangue que escorreu no madeiro, hoje nós podemos dizer que a vitória está sobre as nossas cabeças. Porque nós somente somos vitoriosos, porque o Senhor primeiro foi vitorioso naquela cruz. Porque se achou graça nele, porque ele foi caminhando até aquele madeiro como um cordeiro mudo, sem mácula, sem pecado. Mas ele, que dessa forma conseguiu trazer vitória. Vitorioso é ele. Mas nós vivemos sobre a mão de um Deus vitorioso. Vitoriosos em nome de Jesus. Aleluia. Lutamos com a de fé. Oh, glória, aleluia. Nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às
não seja aquilo que você sonhou. Mas não existe nada demasiadamente difícil que o nosso Deus não possa fazer. Nada. Glória! Mais santo, Senhor! Nós pedimos Mais santo, santo! que a sua graça, a sua misericórdia esteja sobre nós. Muito obrigado, muito obrigado, Pai. Os homens estão com oportunidade. Irmãos, não cessem de adorar. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele está pronto para receber a sua adoração. Glória a Deus, aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. O grupo Pescadores de Homens, saúde e igreja com a paz do Senhor. Amém? Estaremos adorando o Senhor nessa noite. Que você possa continuar nessa mesma unção, nessa mesma adoração. O nosso Deus é digno de toda honra, de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Estamos aqui hoje, né? Para poder glorificar o santo nome de Deus aqui nesse lugar. Amém. Os irmãos eles possam estar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo junto conosco, no nosso grupo de varões. Amém. Glorificado seja. Vamos glorificar o Senhor. Jesus está na casa. Glorificado seja, Senhor. Somente tu és digno de honra, glória, majestade, força e poder. Aleluias. Glória a Deus! Aleluia.
Deus, Ele é exaltado, meu querido. Ele é sempre exaltado. Nós temos que botar isso no nosso coração. Ele é sempre exaltado. Nós temos que acordar pela manhã e exaltar, glorificar o nome dEle, porque Ele é digno. Não há outro Deus digno de ser exaltado, de ser glorificado, do que o nosso Deus. Amém, meu querido? Isso tem que estar na ponta da nossa língua. Exaltar Ele. Exaltar Ele pela manhã. Exaltar Ele pela tarde. Exaltar Ele à noite. Exaltar Ele porque Ele é digno. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele proporcionou para você estar aqui. Ele proporcionou para você estar aqui, meu querido. Porque Ele quer ser exaltado, Ele quer ser glorificado. Se você não exaltar Ele, se você não abrir a boca para glorificar Ele, existe na palavra do Senhor 24 anciões que adoram Ele de dia e de noite, 24 horas exaltando e glorificando Ele. Se você não abrir tua boca, meu querido, não importa não. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, diz 24 anciões exaltando e glorificando o nome dEle, dizendo que Ele é santo, 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 santo. Imagina, meu querido, 24 anciões sempre falando isso: santo, 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 santo. Meu querido, tudo não abre a tua boca não, que alguém tem lugar lá. Já tem alguém adorando o Senhor, mas Ele quer ver a tua boca adoração. Se Ele não deu você vivo até agora, é porque Ele quer ouvir a tua boca. Amém? Tem mais. Tem mais para mim, para você nessa noite. Tem mais palavra. Agora eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Vamos receber agora sobre o pastor Eli. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Nossa segunda mensagem. Nosso pastor Eli vai trazer para a gente aquilo que Deus colocou no coração dele, para mim e para você. Eu vou te pedir uma coisa, meu querido: não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus vai te entregar agora. A primeira você já guardou na tábua do teu coração. A segunda você vai guardar no outro lado da tábua do teu coração, porque Deus vai falar. Amém? Se você crescer, levanta a mão aqui para frente. Vamos abençoar esse nome de Deus, meu querido. Soberano e eterno Pai, grandioso Tu és, Senhor. Tu és exaltado, Tu és glorificado, Senhor. Eu creio que o Senhor está neste lugar, porque Tua palavra assim diz, Senhor: onde houver dois ou mais falando em Teu nome, ali o Senhor fará presente, Senhor. Então eu creio que o Senhor está aqui, Pai querido. Então toma agora esse vaso que é seu, Senhor. Pai querido, para mal desemboca Ele agora, Senhor, e que possa, Senhor Deus, transmitir, passar tudo aquilo que o Senhor colocou, Pai, dentro dele para cada um de nós, Senhor. E que Ele não venha deixar nada, que Ele não venha esconder nada, que Ele não venha ter medo de falar, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor colocou, Pai, dentro dele para cada um de nós, porque nós queremos te ouvir. Fala conosco, Senhor, através do Teu servo. Abençoa ele, dê uma unção redobrada, Senhor meu Deus, para ele, Pai querido, para que ele venha falar, e que o inimigo, Senhor meu Deus, também possa ouvir e bater em retirada de dentro da nossa casa, aonde ele estiver, Senhor, ele possa correr através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, obrigado. Amém. Glória a Deus. Ou foi o pessoal que chegou depois, ou foi o lanche. Mas a adoração estava mais forte agora. O negócio do caldo é engraçado. Mas também tem palavra aqui nesse lugar. Glória a Deus. É a palavra de Deus que nos vivifica. E eu louvo a Deus. Coisa linda é ver homem de Deus adorando. É ver homem de Deus dando ao Senhor aquilo que é devido. Quem não estava aqui pela manhã, nós tivemos uma palavra ministrada pelo nosso bispo Rogério. Ele tinha um compromisso, precisou ir embora. E agora nós teremos a segunda ministração
do nosso congresso. Você pode se assentar em nome de Jesus, pode ficar à vontade. Glória a Deus, já colocaram o meu tema ali. Vamos ler então junto o tema. Estejam alertas, vigiai. Amém? Mais uma vez. Estejam alertas, vigiai. Esse é o tema que está sobre minha responsabilidade hoje. A gente tem feito um trabalho com os homens aqui na igreja e eu louvo a Deus porque a gente vê que para tantas propostas que o mundo tem para a vida do homem, a melhor proposta é a proposta do Senhor para a nossa vida. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Quem achou que amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Depois Davi mandou perguntar quem era, e disseram: é Betseba, filho de Eliana, a mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar na impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Pode ficar com sua mão aberta aí mesmo. Como foi falado, o meu tema é estejam alertas, vigiar. E a história escolhida dentre muitas na Bíblia foi a do nosso irmão Davi. Para você que talvez não conheça a história de Davi, a gente vai falar um pouco sobre ela. Eu estou pregando, mas não no tom de pregação, eu quero que normalmente a gente converse, que a gente receba de Deus o que o Senhor tem para nós homens aqui nesse lugar. Davi, ele apareceu, e embora Deus tenha um plano perfeito, todas as coisas foram estabelecidas pelo Senhor eternamente. Nada surpreende o Senhor. Davi, o cenário onde Davi começa a sua missão é um cenário do fracasso de um homem anterior a ele. Davi inicia o seu ministério com Deus, recebe a unção para entrar no lugar de um homem que falhou naquilo que foi chamado para Deus fazer. Nós começamos aqui hoje falando sobre o mandato da masculinidade. O que isso quer dizer? A missão do homem. Nosso pastor, nosso bispo falou: cuidar, guardar, ser alguém que preserva, que cuida daquilo que Deus coloca sobre nossa responsabilidade. Então nós aprendemos que nós temos um mandato, nós temos uma missão. E Davi inicia aquilo que Deus tinha para a vida dele no fracasso de um outro homem, um fracasso de alguém que recebeu toda a condição de Deus para ser um rei, que foi Saul. Mas infelizmente desonrou a Deus e fracassou. E o Senhor inclusive falou para Samuel, que era um profeta, um sacerdote, falou: olha, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Saul foi reprovado na missão dele. Eu quero levantar outra pessoa, e é nesse cenário que Davi entra. Isso já nos ensina uma coisa: se a graça de Deus nos traz para um ambiente como esse, é porque Deus ainda tem desejo de nos conduzir
para nós vivermos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque se Deus não quisesse, irmão, Deus tira a vida, Deus permite que a sede do diabo seja saciada, porque se Deus tirar a mão, irmão, o diabo acaba com a nossa vida hoje. Nós não somos mais poderosos do que Ele sem Deus, não. Sem o Senhor, como a Bíblia diz, nós nada podemos fazer. Então, o fato de nós estarmos aqui é que Deus tem um propósito e Ele ainda deseja que eu e você vivamos esse propósito na terra. Davi entra num cenário de rejeição de Deus ao outro homem. E, irmão, o currículo de Davi era um currículo muito bom. Davi era um bom filho. Como homem, honrava o seu pai. A Bíblia diz que Davi era ruivo, tinha belos olhos e boa aparência. Então Davi era um homem que honrava os pais e era bonitão. Davi era alguém que chamava a atenção. Davi era alguém de boa aparência. A Bíblia diz que ele era forte, valente e homem de guerra. Então o cara nasce bonito, nasce com os olhos bonitos, forte, corajoso, valente, e era um homem que tinha força para lutar as suas guerras. Davi não era conhecido por ser um homem que choramingava a vida. A gente tem percebido cada vez mais os homens efeminados, chorões, por coisas que eles deveriam encarar. Cada vez mais os homens tendo a sua masculinidade destruída, ou então uma falsa masculinidade se achando brabão. Ou é brabão demais, ou é mocinha demais. Davi era um homem que a Bíblia diz que ele era valente, um homem de guerra e forte. Davi era alguém que lutava as suas guerras. Um exemplo para nós. A Bíblia diz que também Davi falava com sensatez. Então você tinha um cara bonitão, que desde novo honrava os pais, cuidava das ovelhas dos pais. Um cara forte e disposto a lutar suas guerras sem choramingar. E, além disso tudo, ele tinha uma palavra sensata. Era um homem sábio. Era um homem que sabia conversar, sabia instruir, sabia aconselhar. A Bíblia também diz que o Senhor estava com Davi. Então ele tinha isso tudo e, além disso, Davi tinha a presença do Senhor na vida dele. Meu irmão, tem como nós pedirmos ao Senhor: Senhor, eu quero esse mesmo espírito de Davi na minha vida, essa mesma condição. Eu quero ser um homem valente. Eu quero que na minha casa, na minha igreja, na sociedade onde eu estou, eu seja conhecido como um homem sábio, sensato. Deus, eu quero ser alguém que tem o teu espírito. Nós temos que olhar para esse currículo de Davi e desejar realmente sermos iguais a ele. Davi estava na sua missão e fazendo com excelência. O Senhor estava com ele, a Bíblia diz. Davi atribuía a Deus todas as suas vitórias. É impressionante a história de Davi. Peço que você preste atenção. Eu vou pedir, se tiver lá atrás, café, deixa aí. Os irmãos às vezes trabalham o dia todo, não soninho, normal. Vai lá tomar um café, deixa um com açúcar e um sem açúcar. Se tiver com muitos outros, não sem açúcar. Amém? Vamos lá, Deus, vamos dormir então. Glória a Deus. Então, Davi atribuía suas conquistas a Deus. Mesmo em circunstâncias que pareciam óbvias, que Davi era a maioria, que como soldado ele venceria, que ele tinha um motivo para ir para a guerra. Davi antes consultava Deus: Deus, eu devo fazer isso? Davi, ele sabia que a força dele, a beleza dele não vinha dele, mas vinha do Senhor. A Bíblia diz que ele teve uma família maravilhosa, teve mulher, teve filhos. Davi estava cumprindo o seu mandato da masculinidade. O Senhor chama ele. Davi é consagrado a rei.
enquanto Davi não morre, mesmo Saul querendo matá-lo, Davi não reage matando Saul. Davi teve a oportunidade para matar Saul, o rei que queria matá-lo, mas ele falou: não vou matá-lo porque ele foi ungido pelo Senhor. Davi não era esse brabão que entra em qualquer briga, não, irmão. Não é esse cara que vive em confusão, não. Ele lutava as guerras que eram para lutar em nome do Senhor. É lutar pela causa certa, lutar pelas circunstâncias certas. E esse era Davi. Você lê a história de Davi, você fica impressionado de tantas coisas boas. Eu acho até que a questão da beleza Deus podia ter economizado, porque o cara era forte, valente, enfrentou o Golias, e a Bíblia diz que o cara era bonito. Davi era um homem que viveu e as pessoas falavam dele. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Um homem vitorioso, um homem que construiu família, um homem que alcançou o ministério que Deus tinha para ele, que era o reinado, um homem que era corajoso, um homem que não temeu os gigantes. Esse era Davi. Sendo que o texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou, está aí? Mas Davi ficou em Jerusalém. Então, era o tempo em que os reis costumavam ir para. E onde Davi estava? Em Jerusalém. Davi não estava onde deveria estar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ninguém pode estar vivendo uma vida tão boa. Ninguém pode estar vivendo as coisas que parecem estar tão perfeitas e esquecer de estar ocupando o lugar onde Deus nos colocou. Davi, por ter vivido experiências tão maravilhosas, por ter tido a mão de Deus concordando com tudo que ele fazia, Davi se acomodou. O povo foi para a guerra. Era uma fase em que os reis iam junto. Porém, Davi resolveu ficar em casa. Então, Davi não estava onde deveria estar. Eu já quero começar te dizendo uma coisa, irmão. Você está no lugar onde Deus diz para você estar como homem? Você está na posição onde Deus te colocou? Você está dentro de casa? Você está com a tua família? Você está no teu trabalho? Você está na tua igreja? No teu ministério? Você está no lugar onde é para você estar e você sabe que era para você estar? Quando nós não estamos onde Deus quer que nós estejamos, nós estamos colocando em risco o mandato e o plano perfeito de Deus. Davi não estava onde ele deveria estar. Nós precisamos ocupar os lugares que Deus nos colocou. Nós precisamos estar nesses lugares. Aqui, no nosso meio, com certeza, tem pessoas que não estão aonde deveriam estar. Talvez sejam homens valentes, talvez sejam homens que têm uma família, talvez sejam homens que possam estar com um currículo parecido com o Davi. Mas, meu irmão, se você não está onde Deus te colocou, fazendo o que Deus te colocou, onde você deveria estar, você está correndo um risco muito grande. A Bíblia também diz que Davi, nesse texto, ele descansava à tarde, enquanto os seus soldados pelejavam. Os homens foram para a guerra, Davi fica no palácio, e a Bíblia diz que ele levantou de tarde do seu leito. O que isso quer dizer? Enquanto os homens estavam colocando a vida em risco, estavam correndo perigo, Davi, que deveria estar com eles, estava dormindo de tardezinha até mais tarde. Davi tinha perdido o senso de responsabilidade. Davi, como um rei, que sempre foi, que sempre se preocupou, que sempre esteve na guerra, naquele momento, ele estava muito tranquilo. Provavelmente se acostumou com o trono, provavelmente se acostumou com as muitas vitórias que Deus deu a ele.
Já que ele não foi, pelo menos estivesse orando, entregando os homens que estavam correndo risco, mas não. A Bíblia diz que ele levanta de tarde no seu leito porque ele estava deitadinho, nem um pouco preocupado com as pessoas que estavam debaixo da sua responsabilidade. Davi perdeu o senso de responsabilidade das pessoas que Deus colocou nas mãos dele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Enquanto a gente dorme, a nossa família corre riscos muito grandes por causa da nossa irresponsabilidade. Um homem que dorme demais, um homem que não percebe os perigos, um homem que perde esse senso de responsabilidade, é minha família, é minha casa, é meu casamento. Como é que eu vou ficar dormindo se eu estou vendo que meu casamento está sendo atacado? Se eu estou vendo que a minha família está sendo atacada, a minha vida, meu ministério, a coisa está ficando difícil. Como eu vou dormir até de tarde se eu deveria estar ocupando um lugar que protege o que Deus tem para a minha vida? Deus quer colocar no nosso coração novamente, como homens, o senso de responsabilidade, que primeiro, como já foi falado aqui, nos preserva de não fracassarmos e preserva também aqueles que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. Filhos se afundando, esposas depressivas sem nenhum tipo de amparo, famílias acabando. Por quê? Porque tem reis com poder para ajudar. Era Davi que estava lá, dormindo. Sendo que, irmão, uma atitude de responsabilidade, como eu disse, um abismo chama outro abismo. Uma atitude de responsabilidade, se ela não é percebida, se a gente não dá voz ao Espírito de Deus, vai chamando o outro. E a Bíblia diz que ele levanta de tardezinha e vai passear no terraço. Está lá Davi, o povo colocando a vida em risco. E o responsável deles orando? Não. Indo junto? Não. Perguntando sobre eles? Também não. Onde está Davi? No terraço. Provavelmente olhando para o seu reino, para a sua glória, tudo que tem. Não dá para saber o que estava se passando na cabeça de Davi. Mas uma coisa eu sei, ele não deveria estar ali. A Bíblia diz que nessa, Davi, no versículo 2, uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio dela. Davi viu ali uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias do Heteu. A partir do momento em que Davi estava ali passeando, distraído espiritualmente, distraído como o homem de Deus que ele era, a Bíblia diz que ele olha e vê Betseba tomando o banhozinho dela, se purificando. Betseba estava ali à vontade. Naquela época o rei tinha muitas mulheres dele. Davi não tinha problema de uma mulher para saciar sua necessidade sexual. Davi não estava com problema de não ter uma esposa, de estar solteiro há muito tempo, não. Davi só não estava aonde Deus queria que ele estivesse. Davi só não estava ocupando o papel onde Deus colocou ele. E quando nós não estamos posicionados, nós damos lugar à nossa carne. A Bíblia diz que Davi olha, deseja aquela mulher, sendo que ele recebe a notícia: rei, ela tem marido. E sabe quem é o marido dela? É Urias. E sabe onde está Urias? Na guerra, no lugar onde ele deveria estar. Davi era para receber essa informação e falar: meu irmão, a mulher tem dom, inclusive o cara está lá lutando pelo povo. A mulher tem dom, inclusive ele está lá representando o povo. Sendo que Davi pega os homens dele e fala: vai buscar ela para mim. Davi manda buscar a Betseba. E infelizmente,
Ela não tinha opção. Ele era o rei. Quem foi buscar ela? Não eram amigos dela, mas sim soldados. E ela foi para atender o rei e teve que se deitar com ele. Primeira coisa que eu quero te dizer: olha para a história da minha, tudo mais ou menos. Dói o coração. Obediente aos pais, começou bem, valente, bonito, tinha o Espírito de Deus, foi escolhido por Deus, venceu o gigante, honrou Saul mesmo enquanto pecava, não tomava uma atitude sem perguntar a Deus por quê, mas parou de vigiar, parou de estar atento para preservar sua própria vida diante de Deus, parou de se preocupar e de saber de lembrar que o pecado bate na porta todo dia. Davi relaxou, irmão. E quando a gente relaxa demais, o pecado bate na nossa porta. E foi isso que aconteceu com Davi. Estejam alertas, vigiar. Deus tem dado a responsabilidade para os homens vigiar, não só pela sua vida, não só pela sua própria vida, mas por causa daqueles que Ele colocou na sua mão, na minha mão. Vigiar é um alerta de Deus do que está em risco. O que estava em risco com Davi? Muitas coisas. Sua família, seu reinado, a unção, a presença de Deus, o testemunho, a história, tudo, irmãos. Sendo que Davi cegou por causa do pecado. E todos nós somos capazes de cegar por causa do pecado. Vigiar é a nossa obrigação. É tão forte isso que a Bíblia lá em Mateus 24, versículo 43, coloca para a gente, por favor. Mateus 24, 43. Embora o contexto seja diferente, diz assim: pois considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O contexto, não é o contexto que nós estamos falando, mas o exemplo cabe. Para quê? Até no ensinamento que Jesus escolheu para dar, para falar sobre estar alerta para a sua vida, ele usa a figura do pai de família como sendo aquele que tem naturalmente a responsabilidade de fechar a porta e não deixar, como o pastor falou mais cedo, que a serpente ou o ladrão, ou seja lá quem for, entre para colocar a sua família em risco. O próprio Jesus entende que a figura masculina naturalmente tem essa ideia do cuidado, da vigilância, da proteção. Sendo que a gente tem visto que, muito pelo contrário, aqueles que deveriam proteger estão tendo que assinar folhas de distanciamento da sua família, de tão covardes que são, meninos irresponsáveis, e deixaram de vigiar e honrar a Deus. Homens que não podem nem chegar perto dos seus filhos, de tanta maldade que fez a sua própria família. Então precisamos estar alertas. Vigiar significa permanecer atento, alerta, ficar em sentinela. A palavra vigiar, ela tem total ligação com a ideia do vigia, do sentinela, aquele que está pronto para avistar o inimigo e proteger aquilo que ele considera valoroso. É aquele que está armado o suficiente para reagir quando precisar. Vigia é aquele que percebe e está sempre olhando para que o perigo não chegue e não entre. Vigia é aquele que se preocupa em que o mal não penetre o lugar que ele valoriza. Meu irmão, seja alguém que vigia pela tua família, seja alguém que está atento, seja um homem que se preocupa que o mal não entre na sua casa, que nós sejamos homens que se preocupam que a nossa esposa, nossos filhos, a nossa
estejam guardadas no Senhor e no seu propósito. Estejam alertas. Se um vigia dormir, o que acontece? O inimigo. O próprio Jesus disse, Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação é fruto da falta de vigilância. Agora a gente tem que partir do seguinte princípio: eu só não vou querer perder algo que eu valorizo. Eu só não vou querer perder algo que eu valorizo. Se eu te der um algodão doce hoje e mandar você vigiar o algodão doce, você não vai ficar guardado no dia do algodão doce. Que utilidade tem algodão doce para você? Se eu te der uma caneta agora e falar vigia para mim, você não vai vigiar, não tem utilidade nenhuma. Compra outra. E a família que Deus te deu, meu irmão? Qual o valor que ela tem? E o chamado de Deus na nossa vida, qual o valor que tem? E a nossos filhos, nosso casamento, o nosso testemunho, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, qual é o valor que tem? Será que isso é motivo para nós vigiarmos e não cairmos em tentação, como diz a palavra de Deus? Estejam alertas, vigiai. E é com esse texto, com esse mesmo início que está o nosso texto base desse congresso, que inicia ele. Estejam alertas. E algumas versões também dizem vigiar. Por quê? Porque nós temos o que cuidar. A Bíblia diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Temos que ser vigilantes em todo o tempo. 1 Coríntios 10, 12 diz assim a palavra do Senhor: por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É Deus que cuida para que a gente não venha cair? A parte de Deus nunca falha, irmão. Porque cada vez a gente sempre vai ter. Agora existe um papel que é nosso. Aquele que está de pé, que pensa estar de pé, vigie para quê? Para não cair e envergonhar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que Davi fica com aquela mulher, e eu vou resumir a história. Ela fica grávida e ele tem um plano perfeito, porque um amigo chama outro amigo. Davi manda chamar o marido dela. Quando o marido dela chega, vem da guerra, ele manda que Urias vá para casa, ficar com a sua esposa. Talvez, ele deu um relato, mas provavelmente falando da dia que ele fosse para casa, se deitasse com a sua esposa e futuramente ele achasse que o filho era dele. Sendo que aquele soldado era tão homem, tão temente a Deus e amava o povo que ele estava inserido e defendia o povo, que quando o rei manda ele para casa, ele deita na porta do palácio e fala: não tem condições de eu ir para casa ficar com a minha esposa deitada, enquanto meus irmãos estão na guerra lutando por nós. Eu não saio daqui. Minha esposa sabe onde eu estou. Eu estou lutando para proteger o povo. Então, ó rei, eu não vou sair daqui. E a notícia chega para Davi. Davi falou: tu não Urias para casa. Mas sabe onde está Urias? Aqui na porta. Davi chama Urias, chama ele para comer e beber, embebeda Urias, e de novo manda Urias para casa, mas Urias não quis. Então Davi teve um plano perfeito. Qual foi o plano? Davi pega, escreve uma carta, e a carta dizia o seguinte: coloque Urias de frente na batalha para ele morrer. Quem que Davi pediu para levar a carta? O próprio Urias. Urias não ia abrir uma carta do rei, selada pelo rei, soldado, jamais ele faria isso. Ele levou para o campo de batalha a carta da sua própria morte. Meu Deus, Davi, cadê aquele homem que obedeceu o pai?
Cadê, meu irmão? Cadê aquele homem que lutava as guerras em nome de Deus por causa de uma mulher, meu irmão? Cadê aquele homem que era cheio do Espírito de Deus? Aquele homem que não aceitava injustiça até por um rei que Deus já tinha rejeitado. Ele falou: eu não vou tocar no ungido de Deus. Cadê aquele homem que tocava a harpa e o demônio saía do rei? Cadê aquele homem cheio de graça de Deus, cheio de amor no coração, justiça, sábio? Cadê aquele homem? Parou de vigiar, se tornou um assassino, porque os olhos dele desejou aquilo que Deus não tinha para ele. Eu quero te perguntar assim nessa noite, meu irmão: onde nós estamos? Então, estamos no lugar onde deveríamos estar, ou estamos no terraço passeando, brincando ou negociando com aquilo que pode destruir a nossa vida e a nossa família? Eu quero passar o vídeo, vou pedir para apagar a luz. Tem uma letra, eu peço que você tente ler e também repare imagens. Tenho certeza que Deus vai falar conosco nesse lugar. Esteja em oração reversa. Ela começa com a briga de uma família prestes a acabar, destruída, e vai mostrando o passo a passo, voltando até onde tudo começou. E a letra, a gente só tinha essa música em inglês, mas eu vou ler para você que talvez não tenha conseguido prestar atenção. Cuidado, olhinhos com o que vem. É a segunda olhada que abre as suas mãos. Enquanto as trevas puxam as cordas, cuidado, pezinhos, aonde vão, porque são os pezinhos atrás de você que certamente te seguirão. É o momento que a filha está indo atrás dele. É um lento desvanecer ou uma queda lenta quando você se entrega. É uma queda lenta quando o preto e o branco se tornam cinza. Os pensamentos invadem, escolhas são feitas, um preço será pago. Quando você se entrega, as pessoas nunca desabam em um dia. É uma queda lenta. É uma queda lenta. Cuidado, ouvidinho, com o que ouve. Quando a lisonja leva até o comprometimento, o fim está próximo. Cuidado, pequenos lábios, com o que fala, pois as palavras e promessas vazias deixam corações despedaçados, perdidos. É uma queda lenta quando você se entrega. É uma queda lenta quando o preto e o branco se tornam cinza. Os pensamentos invadem, escolhas são feitas, um preço será pago. Quando você se entrega, as pessoas nunca desabam em um dia. A jornada da sua mente da sua mente até suas mãos é mais curta do que você pensa. Cuidado se você pensa que está de pé. Você pode estar afundando. É uma queda lenta quando você se entrega. É uma queda lenta quando o preto e o branco se tornam cinza. Os pensamentos invadem, escolhas são feitas, um preço será pago. Quando você se entrega. E termina cantando a musiquinha que nós conhecemos. Cuidado, olhinhos com o que veio. Cuidado, olhinhos com o que veio, pois o Pai lá do céu está olhando para você. Cuidado, olhinhos com o que veio. Amém? O temor do Senhor tem que cair no nosso coração neste lugar, meu irmão. A história ele mostrava a história de uma família que foi destruída. E tudo começou num rolo de trabalho. Tudo começou numa falta de vigilância e ambiente de trabalho.
E quando a gente percebe ali o final da conversa, o final da história, onde eles estavam? Onde eles estavam? Na igreja. Nós somos capazes de sair de dentro do templo. E por falta de vigilância, a gente pode sair daqui hoje e desonrar a nossa família, desonrar a Deus, desonrar, sair do lugar onde Deus nos colocou, porque é uma queda lenta. Começa com um olhar. Davi começou não estando aonde ele deveria estar. E quando a gente sai do lugar onde nós deveríamos estar, nós colocamos aquilo que Deus tem em nossa vida em risco. E as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Quais foram as consequências da vida de Davi? Muitas. A Bíblia diz que a espada não se apartaria da casa de Davi. A espada significa morte, significa juízo. Davi desonrou a Deus e Deus não deixou por isso nele. O fruto do pecado, que foi o filho de Davi com Betseba, o Senhor levou. Essa criança não sobreviveu. Davi teve uma filha que foi estuprada pelo próprio irmão. Davi teve um irmão que matou o outro irmão. Davi teve um filho que quis tomar o seu reino. Um homem que tinha uma história, um mandato, caminhando bem, tudo bem, honrando a Deus e fazendo o certo. Em algum momento, no meio do caminho, ele deixou de estar alerta e de vigiar. E na nossa sociedade não é diferente. Os danos estão aí, dentro das casas, dentro das famílias. Homens que estão longe de onde deveriam estar e perdendo também e sofrendo as consequências. Sendo que as consequências vieram só para Davi, sim ou não? Não. A família dele padeceu, sofreu por causa do seu pecado. Nós temos alguns estudos, feitos que mostram um pouquinho dessa realidade na sociedade que nós estamos inseridos. O que mostra, que revela o quanto essa ausência de homens vigilantes que permanecem, que honram a família, que vivem o que Deus tem para ele, que não é fácil, irmão. Mas Deus estava com Davi sempre, era um homem que tinha o Espírito de Deus. Com certeza o Espírito de Deus soprou no coração dele. Mas quando endurece o coração, irmão, nós somos capazes de endurecer o coração para o livramento que Deus quer nos dar. Davi deixou de proteger, Davi deixou de guardar. E nós temos visto isso na sociedade no geral. Quais são as consequências de homens que não vigiam? De homens que não zelam pela sua família, pela sua casa? Coloca para mim a primeira foto, por favor. Vamos lá. Brasileiros se divorciam cada vez mais rápido. Dados do registro civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022, ou seja, cerca de um divórcio para cada 2 casamentos. Então, para cada 2 casamentos novos, um acabava no ano de 2022 no Brasil. O que isso nos ensina? Eu não estou querendo dizer que a responsabilidade é só do homem, mas hoje nós estamos falando para homem. Tem homens, muitos homens sem vigiar, e fazendo da sua história uma vergonha, desonrando a Deus, desonrando a sua família, e o resultado é isso aí: casamentos acabando. O mundo diz que a família é falida, o mundo diz que família é um conceito relativo, não dá certo, e etc., que vale ao prazer. Deus vem e fala que no Filho dele são benditas todas as famílias da terra. Qual é a história que você quer para a tua vida, meu irmão? Qual é a história que eu quero para a minha vida? Uma família que persevera, que vive a bênção de Deus, ou 50% quase das famílias
que estão acabando. Isso mostra consequências na sociedade de uma falta de vigilância. Vigiar significa proteger, guardar o que lhe é precioso. Passa mais um, por favor. 3 das 5 principais causas de divórcio: problemas de comunicação, 4, infidelidade, e o outro, vício. Problema de comunicação é o cara que tem tempo, é gente boa com todo mundo, é legal com todo mundo, é simpático com todo mundo, mas nunca parou para ouvir sua esposa, nunca parou para dar um suporte ao filho, nunca vigiou em relação a esse contato com a família. Infidelidade, e talvez o pior de todos, homens que não vigiaram assim como Davi, não estavam alertas. O casamento acabou por quê? Porque em algum momento estava no terraço, não estava lutando as guerras que Deus colocou para lutar, não estava fazendo o que deveria fazer. Por causa de traição, o casamento está acabando. E por causa de vício. Isso é muito triste. A gente tem falado muito sobre isso aqui na igreja. Homens viciados em jogos, Sportbet, Pixbet, Betano, todo lugar que vê tem um negócio desse. Essa semana, mês passado, teve um amigo que me mandou mensagem, e é sério, irmão. Teve o irmão do nosso irmão Lucas faz um tratamento numa clínica, que eles estavam me falando que nessa clínica de dependente está aumentando cada vez mais o nível, a quantidade de homens que estão sendo internados por causa de vício e droga. Não, de jogo. Lugar que geralmente só tinha um cracudo, o cara que cheira, o cara que é alcoólatra, agora está lotando de pessoas que não conseguem parar de jogar, não conseguem parar de botar cenzinho do Flamengo, botar cenzinho do Palmeiras, e está tirando da família. Famílias acabando. Tigrão, né? Tigrinho que está comendo dinheiro de muita gente. Triste. Cristãos, irmãos, entrando nesse laço. Mês passado, um amigo, a gente tinha um tempo que a gente não conversava, acho que um mês. Ele mandou mensagem, falou: ele me ajuda, cara. Eu não consigo parar de jogar. Minha família está sendo destruída por isso. Eu não consigo, me ajuda, eu não consigo parar de jogar. Meu casamento está acabando por causa disso. Ele me falou exatamente isso. Muito tempo a gente não trocava ideia, mais de anos. E eu dei uma palavra para ele, porque essa é a realidade. O que é isso? Nós precisamos voltar para o lugar da vigilância, proteger nossa família, proteger nosso casamento, não brincar com aquilo que pode nos agarrar, nos escravizar como homens de Deus. Pecado com pecado não se brinca. Próximo, por favor. Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhos. Na última década, o país ganhou 1,7 milhão de mães com a responsabilidade de criar seus filhos sem a ajuda dos pais. 11 milhões de mães que parecem que fizeram o filho com o dedo. O cara que foi lá mostrar que é brabão na hora da relação sexual não tem empatia pelo filho dele. É como se não fosse nada. Aí separa, larga, e a mulher tem que se virar com o filho, e o cara, quando faz alguma coisa, uma ajuda de custo de 200, 250 reais, ele acha que isso supre um bom dia de um pai dentro de casa. Ele acha que os 250 reais dele supre um abraço cedo quando o pai vai sair antes de trabalhar. Ele acha que o dinheiro dele cobre o vazio por ele ter desistido da sua família quando a responsabilidade é dele. E quais são as consequências disso? O último, por favor. 63% dos suicídios de jovens acontecem em lares sem um pai presente. Morrem mais porque não tiveram referência de pai. 90% de todas as crianças de rua
e aquelas que fogem de casa são de lares sem um pai. Não tiveram alguém para poder dar proteção, não tiveram alguém para dizer: papai está aqui contigo. Às vezes a mãe não consegue resolver tudo sozinho, o cara vai para a rua tratar a vida. A ausência de responsabilidade paterna dentro dos lares. 85% de todas as crianças com desordem de comportamento são de lares sem a figura paterna. 80% dos estupradores com ira descontrolada cresceram em lares sem o pai presente. Então o cara não teve pai e ele cria uma rejeição à figura masculina. Ele não tem alguém para ele se espelhar e vira um monstro. Por quê? Porque não tem referência dentro de casa. 71% de todos os estudantes do ensino médio que largam os estudos cresceram em lares sem a figura paterna. E por último, 70% dos jovens presentes em instituições estaduais de segurança e recuperação de drogas cresceram em lares sem um pai. Então eu quero te fazer uma pergunta: vigiar para quê? Estar alerta por quê? Porque o plano de Deus não é isso daí não, meu irmão. O plano de Deus é que nós estejamos dentro de casa, vigiando, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso ministério, sendo um canal de Deus para os nossos filhos, tendo uma palavra de correção quando necessária. Estar alerta quando percebe que o mundo, a mídia, o ensinamento lá de fora está entrando no teu filho. Quando você chegar e falar: meu filho, não é assim não, a filha não é assim, não é isso que Deus quer. A referência de alguém que vigia para proteger a sua família. Estejam alertas, vigiados. E por último, e aqui eu encerro a minha mensagem. Davi, como eu falei, teve muitas consequências, muitas. Mortes, espada, juízo de Deus. A Bíblia nos ensina que Davi foi condenado, ele foi encontrado culpado naquilo que ele julgava, sendo errado. Ele caiu, ele foi achado culpado em algo que ele condenava. Quando o profeta chega para ele, Davi pegou, matou Urias, travou tudo. E Deus chama o profeta Natan e fala: chama o rei e fala, eles tinham 2 homens. Um era muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas, muito tudo, tinha tudo. E o outro era mais pobrezinho, só tinha uma ovelha. E ele tinha tanto cuidado com aquela ovelha que ela comia com ele, dormia, estava bem próximo. Era ovelha de estimação, porque era a única que ele tinha. Toda a atenção daquele homem mais pobre era para aquela ovelha que ele tinha. O rico tinha uma cabeça de gado muito. Sendo que o rico, querendo dar um banquete, o que ele fez? Foi lá e pegou. Ao invés de pegar a dele que tinha muitas, ele pega daquele cara que só tinha uma. Aí o Natan perguntou para o Davi: o que a gente deve fazer numa situação dessa? Davi, meu irmão, Davi era um homem de guerra, justo. Um cara desse tem que morrer. Traga para mim, traga para o rei que eu resolvo. Está errado. Não existe ser rico e dar tomou do cara que só tinha uma. O profeta vira para ele e fala: sabe quem é esse cara? É você. Deus te deu tudo. Deus te deu o que você precisava. E o interessante é que quando o profeta fala isso para ele, olha aqui, isso me marcou muito. A morte de Urias e Natan. Olha o que ele falou: esse homem é você. 2 Samuel 12, 7. Esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, livrei da mão de Saul. Eu lhe dei a casa do seu Senhor e as mulheres do seu Senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E olha que interessante:
E se o que eu te dei fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Olha o que o Senhor falou para Davi: eu te dei tudo. Nós lemos toda a história de Davi, resumidamente. E o Senhor falou: olha, mas se tu acha que era pouco que você teve, me pedisse, eu te dava mais. Agora, tu vai querer aquilo que não é teu? Tu vai querer aquilo que não é teu? Está sentindo falta de alguma coisa dentro de casa, irmão? Pede a Deus, mas não vai buscar aquilo que não é teu. Está sentindo falta de algo dentro de casa? Está vazio, está desanimado, o sentimento está acabando. Pede a Deus que Ele dá, mas não toca no que não é teu. O Senhor falou: te dei tudo, né? Mas se precisar, eu te dava tal e tal coisa. E mesmo assim, você foi pegar a mulher de Urias. Davi perdeu muitas coisas. E eu termino no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51 é a confissão e arrependimento de Davi diante do pecado dele com Betseba. Você pode ler ele todo na sua casa. Davi confessa, pede para Deus purificar, perdoar. E como eu falei, eu louvo a Deus, porque se nós estamos aqui, é porque Ele não nos rejeitou como aconteceu com Saul. É porque Ele está com a graça dele liberada para nós aqui nesse lugar, nos forjando, nos lavando, nos aperfeiçoando. Davi está orando, Davi reconheceu o seu pecado. E uma das coisas que Davi perdeu, uma das consequências, ele fala no versículo 11, capítulo 51, versículo 11, ele diz, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi perdeu muita coisa por causa do seu pecado, e inclusive ele perdeu a alegria da salvação. Ah, meu irmão, não vale a pena não. Tem coisa melhor do que a alegria da salvação? Não existe. Perdeu, filho. Perdeu. Impossível. Ele falou: restitui-me. Por que restituir? Porque eu não tenho mais alegria na tua salvação. Restitui-me, ó Deus. No versículo 10 ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Essa noite é uma noite de restituição, né? Essa é uma noite da gente voltar para o lugar de vigilância. Estejam alertas, vigiai. É cuidar daquilo que nós sabemos que é precioso, que Deus nos deu. Para quê? Para que a gente não entre no histórico de falência de família, filhos abandonados, suicídios por irresponsabilidade masculina. Não, meu irmão, é o contrário. Na nossa casa nós somos canal de livramento. Na nossa casa a gente não derruba, não, a gente constrói. Na nossa casa a gente não expõe para o diabo, não. A gente guarda, a gente cuida, porque o Senhor nos capacita para isso. Eu quero que vocês coloquem de pé nessa noite em nome de Jesus. O salmo de Davi, irmão, é um salmo de confissão. É um salmo de quem reconhece. E talvez você possa estar pecando. Talvez você possa perceber uma inclinação na sua vida. Pastor, a verdade é que eu oro mesmo. Eu desejo, é difícil para mim. Mas, pastor, eu não quero perder a alegria da salvação, não. Eu quero ter a alegria da salvação. Pastor, eu quero ser alguém que vai ser um canal de livramento dentro da minha casa. Pastor, eu quero estar vigilante, porque a minha família é preciosa para mim. E eu sei que foi Deus que me deu assim, como foi Deus que colocou Davi no reinado. Pastor, eu quero pedir ajuda dele nessa noite. Você não está num culto normal, não é um culto normal de semana. Você está no congresso de homens. E aqui não tem vaidade. Aqui ninguém veio para te acusar. Ninguém veio para te apontar. Aqui é um diabo sem envergonhado.
nós sermos capacitados. Daqui a pouco o nosso pastor Flávio vai estar sendo mais um canal de Deus para a nossa vida, assim como o bispo foi mais cedo. Aqui todos nós estamos na mão de Deus, nas mãos do oleiro. A única coisa que a gente precisa falar é: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, me dá força, Senhor, para permanecer vigilante, me dá força para permanecer no centro da tua vontade. E o Ministério de Louvor vai estar cantando. E eu quero te convidar aqui à frente para nós estarmos orando por você em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer te capacitar para que você não seja um canal de vergonha na tua casa, na tua família, mas para que você seja um homem de Deus que reconhece que precisa vigiar. E Deus trará livramento aqui nesse lugar. Deus separou esse momento para nós hoje, irmãos. O nosso pastor André vai estar orando. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nesse lugar. Glória a Deus, meu querido. Você que quer vir aqui na frente, venha. Sabe, meu querido, às vezes a gente tem que lutar com nós mesmos, para que Deus possa fazer, para que Deus possa trabalhar. Porque Deus, Ele está aqui neste lugar. Ele quer fazer. Mas a gente tem que lutar para mudar, para Deus transformar. Nós precisamos dar um passo, meu querido, para Ele. Eu não sei como é que está a sua vida, não. A palavra foi pregada. Eu sei como é que está a minha vida. Eu sei como é que está a minha vida. Mas se você quer uma mudança, uma transformação, quer que Deus te liberta desse vício. Na verdade, nem tem vício, meu querido, tem coisa que nos prende. E a gente às vezes nem está percebendo. Mas vai chegar uma hora, meu querido, que o espaço vai ser um espaço contrário. Bota aqui a cadeira aqui. Vai ser um espaço contrário. Então, Deus Ele tem mostrado, Deus tem falado com a gente. E Ele quer mudar. Ele quer transformar. Pode ser da casa, pode estar com a camisa bonitinha, mas é transformação, meu querido. O pastor pregou aqui, se você tem problema de nervosinho no ataque, cara, levantei minha mão, não tem como dar um ataque mesmo. Dá um nervosinho, um xerique meio besta em casa mesmo. Ah, eu sou pastor, eu acho que eu sou melhor que você em quê? Não sou melhor que você em nada não, filho. Tem hora que dá um xerique mesmo, dá um ataque mesmo. E precisa ser transformado. A gente acha que somos bambambam. Acho que nós somos o... Não, meu querido, Deus quer transformar, a gente trouxe aqui para se transformar. Ele trouxe aqui para mudar a nossa vida. E só quem pode mudar é Ele. Eu não vou mostrar ninguém não. A palavra é pregada. Mas só quem pode mudar é Ele. Eu conheço uma pessoa também que era viciada em jogo. Eu estava aqui no bate-papo de Valéria, também está orando. E eu me levantei e falei, eu era viciado em jogo. Eu ganhava meu dinheiro e ia acomodar assim, jogar ronda, cuca, buraco. Eu ia gastar meu dinheiro todinho em jogo. Nunca fumei maconha, que eu cheirei porão, mas era viciado em jogo. Andava armado. Mas chegou um momento que eu falei, Senhor, tem que sair isso da minha vida. Eu tenho que me entregar a Ti, Senhor. E com muita força da minha esposa, dos meus filhos orando, hoje eu estou aqui, falando para você. Está aí dentro de você, meu querido, está aí dentro de você. Mas Ele quer te libertar. Mas Ele só vai libertar se você deixar também. Você tem livre-arbítrio. Mas vai chegar um dia que não vai dar mais tempo, né? Vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. Não é vergonha não de sobreviver na frente não, hein? É vergonha pro diabo, o diabo perdeu. O diabo perdeu. Perdeu, o diabo perdeu. Se tu fuma maconha, tu está dentro da igreja, tá com a voz, dá um tecozinho, meu filho, é hora de se libertar. Está dentro da igreja, gosta de tomar uma cachaça, fumar um cigarro escondido, é hora de se libertar. Como eu costumo falar aqui, não precisa ter culto de libertação, não. A libertação é todo dia.
Libertação é todo dia da palavra. A palavra que liberta. Mas só que tem que depender de mim e de você. Se você acha que você já está bom, está forte, fica aí. Mas se você quer ser transformado, vem para quem eu estou aqui também nesse meio aqui. Eu me incluo nesse meio. Eu quero me libertar todos os dias. Eu vou orar para ele e para mim também. Eu me incluo aqui, meu querido. Ah, você é pastor da casa, por quê? Eu não sou melhor que você em nada. Só sou o pastor. O pastor que erra. O pastor, meu querido, eu quero essa transformação. É assim que Deus faz. Pode vir. Pode vir, porque Ele quer libertar. Ele quer transformar, pode vir. Nessa noite o diabo não vai enganar vocês, não. Hein? Nessa noite o diabo não vai enganar vocês. Vai enganar quem se quer ser enganado. Mas esse aqui não vão ser enganados, não. Vocês vão ser libertos. O Senhor tem planos novos para a tua vida. O Senhor tem planos novos para a vida de vocês que estão aqui na frente. Você também, se você quiser, pode vir. Que eu vou orar. Depois vai ter um louvor. E o Senhor vai fazer na vida deles. A vida daqueles que querem. Na minha vida também, que eu me encontro aqui nesse meio. Soberano e eterno Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te exalto, eu te glorifico, Senhor. Pela minha vida e a vida desses que estão aqui na frente, Senhor. Que reconheceu dentro da palavra. Não foi porque o homem falou, não, dentro da palavra. Que o Senhor, Pai, liberta e transforma. Senhor, eu não sei o que está passando pela vida deles. Eu não sei qual é a situação que eles estão passando, Senhor. Eu só sei de uma coisa, a palavra do Senhor. A palavra convenceu eles, Pai. De uma transformação, de uma libertação, de uma vida contigo, Senhor. Se há, Senhor meu Deus, o vício da maconha, da cocaína, da prostituição, se há, Pai amado, no jogo, Pai amado, no jogo do tigrinho, do gatinho, do diabo aquado, Senhor, vai cair por terra em nome de Jesus. Está caindo por terra porque foi revelado nessa noite, Senhor. E quando é revelado é porque o Senhor quer libertar, quer transformar, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui fraco da fé, Senhor, que o Senhor possa fortalecer, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor meu Deus, Pai. Traga de volta, Senhor meu Deus, o desejo de caminhar contigo, Pai. Traga de volta, Senhor meu Deus, Pai, o desejo de um dia morar, Pai amado, contigo, Pai querido. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, esses palavras são seus, Senhor. São teus servos, Deus. Pai querido, a circunstância levou eles, Pai amado, a se enfraquecer. Ah, Pai querido, a palavra, Pai amado, entrou no coração deles, Pai amado, para que eles possam vir se enfraquecer, se diminuir, achar inferior, Senhor. Mas nessa noite, o Senhor, Pai querido, o Senhor chama eles de filhinhos, Pai. O Senhor chama eles de filhinhos. O Senhor não chama de servo, Senhor. O Senhor chama de filhinho. E o Senhor, Pai amado, coloca eles no colo, Senhor, e abraça cada um deles, Pai, para transformar, para mudar, Senhor, para mudar o caráter, Senhor, que nessa noite eles vão sair daqui transformados por Ti, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Vai guardando, vai protegendo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Coloca um escudo sobre eles, Pai. Um escudo que só o Senhor tem, Pai querido. Pai querido, que quando eles saírem daqui, Senhor, eles estiverem lá fora, Senhor, o inimigo não venha mais tocar neles, Pai. Coloca um capacete na mente deles, Pai. Porque nenhuma palavra contrária vai entrar mais na mente deles, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai querido. Eu creio que nessa noite algo vai acontecer na vida deles, Pai. Expulsa, Senhor, todo o mal, toda palavra contrária, toda acusação do inimigo, Senhor. Expulsa da vida deles, Pai. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, porque Tu és Deus e eu creio no Senhor. Em nome de Jesus. Continua aqui, meu querido. Nós vamos louvar. Escuta a letra desse louvor. É um tremendo para a minha vida e para a sua vida. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que
mais força, talvez não tenha mais ânimo e não consegue acreditar que você tenha mais uma oportunidade. O Senhor fala ao seu coração dessa forma. E cante comigo, homem de Deus, dessa forma. E o tempo que roubaram foi. E o tempo que roubaram foi. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado a vida mais. Venha porque o poder do Senhor pode neste lugar, Senhor, porque isso aqui é para o Senhor, Pai. É para o seu nome ser glorificado e as vidas ser transformadas, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Quem quer mais de Deus aí? Quem quer receber mais um bocadinho, mais uma dose do Senhor? Tem mais uma dose ainda para nós, meu querido? Tem algo a mais para vir ainda, meu querido? Porque o Senhor, a palavra diz que Ele começa uma obra, Ele não deixa pela metade, Ele começa e termina ela. Então Ele começou, ainda falta terminar, amém? Então fica ligado, vai aqui nessa noite, nosso pastor Flávio, em nome de Jesus, obrigado em nome do Senhor, pela vida desse homem que está vivo há muitos anos. Nós nos conhecemos há muito tempo, meu querido. E todas as vezes que tem algo que Deus me coloca para me chamar Ele, aqui nesse altar não sobe qualquer um. Aqui nesse altar sobe homens de Deus, homem e mulher de Deus. Se não tiver ligado com Deus, não sobe aqui. Deus me mostra quem tem que subir aqui nesse altar, não é qualquer um que sobe. Então, eu peço para você, meu querido, que Deus possa tocar no teu coração para continuar essa obra, amém? Fica ligado, tem coisas boas vindo por aí. Então, fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar para o nosso pastor aqui. Para Deus. Eu sei que tem uma ligação com Deus, mas nós vamos colocar mais e mais. Eu não quero que ele esconda a palavra nenhuma, não. Eu quero que ele fale.
Tem que negócio de esconder a palavra aqui não, porque tem lá sem homem sensível, aqui não está aqui não. Aqui tem homem com casca grossa, que vão levar paulada mesmo, madeirada. E vai entrar a madeirada aí, vai pôr chicote, madeira, vai descer tudo no